Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Você faz silêncio, eu vou fazer essa oraçãozinha e você só escuta aí no seu coração. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos de todo perigo e todo mal, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui hoje está com o coração desejoso de encontrar a misericórdia de Deus? Amém. Nós não vamos sair daqui sem ter esse encontro. Nós já estamos fazendo esse encontro. Ele já está acontecendo. Nós já estamos encontrando com a misericórdia de Deus. Primeiro na acolhida, primeiro no abraço daqueles que nos receberam também com tanto carinho, num café gostoso, num bolo gostoso, num pão caseiro, no sorriso de todos vocês. Já encontramos a misericórdia começando por aí. E depois, quando a gente entra em oração e se coloca na presença de Jesus, porque o Senhor diz: se dois ou mais se reúnem no meu nome e pedem qualquer coisa de comum acordo, eu estou no meio deles. Não é assim? E tudo que pedirem de comum acordo, o meu Pai concederá. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos falar um pouco agora sobre essa vida de Deus, sobre a vida com os sacramentos, sobre a vida de intimidade do nosso coração com o coração de Jesus. A porta de entrada para a misericórdia de Deus na nossa vida é a vivência da união do nosso coração com o coração de Jesus. A porta de entrada para essa misericórdia acontecer em nós e dar frutos de santidade, de conversão, de mudança de vida, é unir nosso coração ao coração de Jesus. E uma das maiores e mais poderosas ferramentas que nós temos para nos unir a Deus são os santos sacramentos que a igreja nos concede, nos presenteia, que Jesus instituiu ao longo da sua vida, e a igreja continua ao longo dos séculos ministrando e fazendo acontecer na vida dos seus filhos e filhas, para que ninguém fique de fora, para que ninguém seja excluído dessa relação íntima, amorosa, transformadora, libertadora do nosso coração com o coração de Jesus. Primeiro, então, pega comigo sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 15, no versículo 1, tá? Se for a Bíblia no celular ou a Bíblia de papel mesmo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. E está escrito assim, João 15, 1.
Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Não é assim que a gente faz? Não é? Quando a gente vai cultivar. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Olha que coisa bonita. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Como que a gente vai cortar um galho de manga e esperar que ele produza manga? Não tem jeito, né? O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Como que nós vamos dar fruto de amor, de misericórdia, de compaixão, se nós não estivermos ligados à videira que é Jesus e é fonte do amor, da misericórdia e da compaixão? Como que nós vamos dar fruto de perdão? Como que nós vamos conseguir perdoar quem nos fere, nos machuca, nos trai, se nós não estivermos unidos àquele que no alto da cruz olha para baixo e pede: Pai, perdoa-nos porque não sabem o que fazem? Como que nós vamos dar fruto de fé no meio da tribulação, quando nos sentimos sozinhos, abandonados, sem Deus, desamparados por Deus e por todo, pelo mundo, pelas pessoas, se nós não estivermos unidos àquele que lá no alto da cruz também gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Que passou pelo abandono, que passou pelo sofrimento, pela solidão daquela cruz. E como diz Maria Valdorna, né, Vicente? A maior dor de Jesus, Reinaldo fala muito isso, não foram as pancadas, os paus, as pedras, as frutas podres que jogaram nele, os palavrões que disseram para ele, as maldições que gritaram para ele, não. Tudo isso doeu muito, mas a maior dor de Jesus foi sentir abandonado pelo Pai no alto da cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Sem Jesus, sem Deus, como que nós vamos produzir santidade, conversão, mudança de vida? Sem Deus, se não estivermos unidos a Ele intimamente, e aí é outra coisa, não pode ser de qualquer jeito, intimamente, como que nós vamos produzir um mundo melhor, mais justo, mais digno, mais santo? O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Palavra da salvação. Quem aqui quer vencer o vício? Quem aqui quer vencer a fofoca? Quem aqui quer vencer uma tribulação pessoal, um pecado pessoal que está difícil de vencer? Quem aqui quer vencer uma tribulação, uma tentação, uma situação desafiadora que esteja acontecendo em sua vida? Como que nós vamos vencer se não nos unirmos a Jesus? Como? Sem mim, nada podeis fazer. Ai dessa comunidade, se não tivesse unido a Jesus, nem existiria mais comunidade aqui, se não tivesse unido a Jesus. Não é verdade? Hoje nós somos convidados a ver toda a beleza da criação de Deus e contemplar como que Deus nos ama. Deus ama cada um de nós com amor de eternidade, com amor pessoal. E tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é para mostrar que nos ama. Você acredita que Deus te ama de verdade? Você acredita nisso? Porque tem situações que a gente passa que a gente até duvida. Tem situações de sofrimento que são tão intensas que conseguem minar a fé no amor de Deus no coração de cada um de nós, sabia? Já passaram por isso? Meu Deus, por que me abandonaste? Quantas vezes a gente precisou falar isso? E deixa eu dizer, e quantas vezes ainda vamos falar? Quantas vezes ainda vamos falar? Só que o amor é uma mão de via dupla. Uma via de mão dupla. Deus nos ama e também espera o amor de nós. Deus dispensa o seu amor por nós, através de Jesus, através do Espírito Santo. Tanto que a palavra fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, Romanos 5. Mas o Senhor também espera o amor de volta. A resposta do nosso coração deve ser amor de volta. Deus me ama, como diz a primeira carta de João. Se nós amamos é porque Deus nos amou primeiro.
E como diz também o evangelista João, Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus te ama, do jeito que você chegou aqui hoje, Deus te ama. Essa foi a pregação que mudou a história da minha vida. Com 13 anos de idade, num seminário de vida, eu cheguei, alguém falava assim, Deus te ama, e eu chorava, que eu nunca sabia que tinha um Deus que amava daquele jeito. E de lá para cá eu tenho andado com Jesus, caindo e levantando todos os dias. Mas Deus espera o amor de volta. Deus espera também aquilo que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o Senhor com toda a força, com todo o entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Nós temos amado a Deus. De que maneira nós temos amado a Deus? Como que nós estamos nos esforçando para nos aproximar do Deus que nos ama? Porque como é doloroso ficar longe de alguém que a gente ama. Não é verdade? Como é doloroso a gente pensar assim, nossa, meu pai está tão longe, meu filho está tão longe, minha esposa agora viajou, está longe. Como é difícil ficar longe de quem amamos. Imagina como é para o coração de Deus também ver que nós, seus filhos tão amados, estamos longe do seu coração, estamos longe dele, por nossas próprias decisões, por nossos próprios pecados, por aquilo tudo que nós praticamos. Responder o amor de Deus é urgente para nós hoje. Dar respostas ao amor de Deus é a urgência do mundo de hoje. É a urgência das famílias de hoje. É a urgência maior da igreja. Responder o amor de Deus é a urgência da igreja. É a urgência dos pregadores, dos intercessores, dos cantores e de todo o povo de Deus. E por que não dizer também do clero de Deus, da igreja, do clero da igreja. Precisamos responder o amor de Deus o mais rápido possível. E aí entra o papel maravilhoso dos sacramentos. O que é os sacramentos? O que são os sacramentos? É a ação de Deus através dos símbolos visíveis. E aí tem uma frase bonita que fala assim, ó, através dos sacramentos visíveis, Deus opera sua graça invisível em nós. Através do sacramento que é visível, o que é o sacramento? Batismo, o que mais que é sacramento? Eucaristia, o sacramento por excelência. Crisma. Reconciliação, confissão. Tem mais? Hã? Unção dos enfermos. Esse aí nós vamos contar a história, né, Rena? A ordem, né? O que mais? Todos, né? Todos. Matrimônio. Então, através do sacramento que é visível, olha, a água que é derramada na cabeça ali da criança, do adulto, quem quer que seja, é uma atitude visível. Deus está operando algo invisível através daquela atitude que é visível ali naquele momento. Os sacramentos são sinais eficazes da graça instituídos por Cristo e confiados à igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Se nós queremos viver a vida de Deus, a vida divina em nós, não podemos nos apartar da vivência dos sacramentos. Não podemos esquecer de confiar nossa vida à igreja através dos sacramentos. Eu vou pedir 7 pessoas para vir aqui na frente, que a vida já começa aqui. Mais uma pessoa aqui, vem cá. Pode vir mais. E... mais uma. Tá faltando uma, Rena. Aqui. Aí... às vezes a gente não consegue lembrar direito, né? Quais são os sacramentos? Primeiro a gente tem aqui 3. Esses 3, chega mais pra frente. 3. Aí. Não, você vem cá. Esses são os 3. Os que a gente chama sacramentos da iniciação cristã. Quais que são? Batismo, Eucaristia e Crisma. Por que a igreja é sábia e mãe e fala que a criança nasceu, batiza o mais rápido possível? Essa história de deixar para batizar, deixa crescer, deixa escolher o que quer ser, Balela, viu? Nasceu, acabou o resguardo, vamos embora batizar logo, vamos embora marcar a data do batismo. Já escolheu um padrinho bom, uma madrinha boa.
que são de Deus, que são de fé, para poder acompanhar essa vida da criança, porque o batismo é o sacramento que abre a porta para nós da vida nova. No batismo nós somos sepultados, olha lá em Romanos 6, sepultados com Cristo e ressuscitamos também com Cristo nas águas do batismo. Oh, que maravilha! É tão importante, tão fundamental esse sacramento, porque numa situação de emergência, numa situação de um acidente, alguém que está ali para perder a vida, na iminência de perder a vida, qualquer pessoa um batizado pode batizar aquela pessoa. Depois procurar a paróquia mais perto e dizer e dar as informações. Porque nós não podemos passar dessa vida para outra sem batismo. Porque nós herdamos o pecado original dos nossos primeiros pais, e é no batismo que nós somos lavados, remidos, limpos, crucificados com Jesus, sepultados com Jesus na água do batismo e ressuscitamos com Jesus. Nós temos depois a Eucaristia, que a gente faz aquele ritual bonito da primeira comunhão, primeira Eucaristia. Só que a Eucaristia é tão importante, é o centro dos outros sacramentos, porque ali tem Eucaristia, nesse aqui tem Eucaristia, aqui tem Eucaristia, nesse aqui tem Eucaristia. A Eucaristia está em todas as vivências dos outros sacramentos. O que é a Eucaristia? Corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estávamos agora na Semana Santa, lá na quinta-feira, assistindo à instituição da Eucaristia? Na última ceia, quando Jesus deixa para nós, como memorial de sua paixão, o pão e o vinho consagrados, que não são mais pão, que não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue de Jesus. Aí depois a gente tem um crisma, que é a descida do Espírito Santo. Olha aqui nós já somos templos do Espírito Santo, aqui já recebemos o Espírito Santo, ele já está em nós, já somos casa do Espírito Santo. Aqui nós aprofundamos a comunhão com Jesus, participamos da ceia, igual os discípulos de Emaús, né? Que abre os olhos e Jesus parte o pão com eles. E aqui nós confirmamos, o Espírito Santo vem confirmar, fortalecer, despertar mais a vontade, o desejo, a decisão de cada um de nós de ser de Deus todos os dias até na eternidade. Olha só que coisa bonita. O Espírito Santo que a gente recebeu aqui representado nesse quadro, nessa imagem simples, né? Nesse sacramento visita a alma, visita o coração, visita o espírito de cada um de nós, para nos santificar, para nos fortalecer, para nos dar condições de seguir a nossa caminhada. Então esses são 3 sacramentos da iniciação cristã. Depois vocês voltam para trás, e agora vem aqui só as duas, voltam para lá. Sacramentos da cura. 2 sacramentos de cura. Confissão. Por que a confissão é um sacramento de cura? Porque quando nós vamos diante do sacerdote, e é diante do sacerdote, chega dessa história de que eu me confesso sozinho, chega dessa história que eu bato meu joelho no chão e falo meus pecados, tem que fazer isso também. Tá? E chega também dessa história de que a confissão é comunitária, é suficiente, não é boa também, ajuda também, instrui também, orienta também, mas precisa ter a confissão auricular, que é contar diante do padre. Padre, eu pequei, eu fiz isso, anota tudo, né? Às vezes a gente vai anotar, dá umas 3 páginas. Mas chega lá e conta tudo, porque é preciso passar pela humilhação, pela humildade de colocar a nossa fragilidade diante de um semelhante nosso, sabendo que ali é Jesus que está representado no sacerdote, presente naquele sacerdote. Confissão é um sacramento de cura. Cura da alma ferida pelo pecado. Reconciliação com Deus. Temos aqui um sacramento também de cura, unção dos enfermos. Todas as vezes que eu escuto falar que alguém está doente de maneira mais grave, a primeira coisa que eu recomendo, chama o padre para dar unção dos enfermos. Não é porque é extrema unção, a gente tem um preconceito bobo. A extrema unção, está querendo que a pessoa morre, não sei o que. Nada disso, bobagem. A unção dos enfermos é um sacramento de cura. Sacramento de cura. Porque a palavra nos diz para nós orarmos uns pelos outros para sermos curados. Visitar os enfermos e orar pela sua cura. Não tenha medo. Se você estiver doente, for fazer uma cirurgia. Eu fui operar de hernia, fui lá, corri lá, padre, me dá unção. Vai que acontece alguma coisa lá também. Nunca se sabe. O Papa passou lá na Praça de São Pedro no dia do domingo de Páscoa, no outro dia de manhã já não estava aqui mais. Quem é de nós que sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Ou amanhã. Então, é sacramento de cura, cura da alma, cura do coração, cura da alma ferida e cura das enfermidades também. Tão importante esse sacramento aqui que a pessoa, quando está
em estado muito grave, em coma, inconsciente, ela recebendo a unção dos enfermos, ela recebe junto o perdão dos pecados. Como se ela tivesse confessado. E aí nós temos uma história, né, Rena, na família de Rena, que o irmão de Rena tem diabetes e sempre tinha muita recaída porque não alimentava bem, não fazia, ainda tropeça um pouco, né, nas dietas, mas hoje está um pouco mais tranquilo. E aí um belo dia ele entrou num coma, né, um coma por conta de bebida e tal, e a diabetes agravou muito a situação e foi desenganado, né? 2 ou 3 médicos, né, Rena, foram lá e falaram, não, isso aqui não passa de hoje. Amanhã você já pode providenciar alguma coisa, né? Então aí eu lembrei da unção dos enfermos. Aí corri lá na paróquia São João Batista, o padre Davi estava lá. Contei a história para o padre Davi. Ele rapidinho pegou a mochilinha dele e falou, vambora, me leva lá agora. E foi lá no hospital, deu a unção, e lá desacordado, amarrado, aquela situação toda, desenganado. Sangrando. Estava num coma, né? Numa situação de coma mesmo. Nem UTI, nem nada, não tinha no hospital. Ele recebeu a unção dos enfermos. E o padre foi embora e ele ficou lá do jeito que estava. No outro dia estava tomando café sentado na cama. Eu fui testemunha, eu estava olhando. Eu dormi, o médico tinha dado ele até 12 horas, né, doutora? Sim. No acabei dormindo, quando foi 3 horas, 3 e meia da manhã que eu acordei, não vi ele. Eu falei, não, deve morrer, deve ter levado lá atrás. Rapaz, eu saí atrás, correndo atrás do enfermeiro, aí ele sentado assistindo televisão. Como que ele levantou daquele coma, né? Então, assim, é um sacramento que vai fazer uma cirurgia, está com enfermidade, está com depressão, está com ansiedade, o que quer que seja, procura o padre, me dá a unção dos enfermos, eu estou precisando, leva na sua casa, leva lá no hospital, onde for preciso, não perca tempo, porque é um sacramento de cura e também é um sacramento de preparação da nossa alma para aquilo que vai acontecer com todos nós. Porque a gente acha muito bom estar aqui e viver nossa vida aqui, acha que vai ficar assim para sempre, e não vai não. Mais cedo ou mais tarde, como diz o padre Cristian Jancar, o padre Fábio também fala, nessa loteria qualquer hora chama a nossa senha, né? E a gente não sabe. Também ele é conhecido como a unção da esperança. Exatamente, porque justamente é isso, é para dar esperança para aquele enfermo, para a sua família, de que Deus pode, gente, Deus pode ou não pode todas as coisas? Pode. Então pronto, não tem o que discutir. Se é vontade de Deus levantar o enfermo que esteja à beira da morte, ele vai ser levantado. E se é vontade de Deus que ele vá ao encontro do Senhor na eternidade, ele vai também. E a morte é uma cura definitiva também. Eu sou a prova. Aqui. Quer contar para nós? Eu fiquei 22 dias na UTI. E todos da minha família achavam que eu não ia sobreviver. Aí passou, ia completar 20 dias, eu já estava boa. Com 22 eu saí do hospital. Vamos lá. Eu não estava lembrando, agora que a senhora falou que eu lembrei, eu perguntei a Camila na época, né? Nós ficamos muito preocupados. Não, gente. Tá aqui. Eu também quero o testemunho. O meu esposo estava acamado muito ruim. O médico foi e falou aqui, o que pode fazer mais, doutor? Ele falou assim, só o carinho, mais nada. E aí o padre foi lá e fez a unção e ele ficou bom. Uns 3 meses ele ficou muito bom. Depois ele tornou a acamar, mas eu tenho essa graça. Vamos aplaudir, gente, a paz, essa bênção. E aí a gente termina, então nós tivemos 3 sacramentos da iniciação cristã, 2 sacramentos de cura e 2 sacramentos de serviço. Por que serviço? Vamos começar por esse aqui. Qual que é esse sacramento aqui? É dos ministros ordenados da igreja, né? Sacerdote, os religiosos também que participam desse sacramento. Estão ali a serviço de Deus e da igreja e da comunidade. A vocação deles, a missão deles é servir ao altar, servir a comunidade, servir o povo de Deus. O sacerdote principalmente, né, que não podemos viver sem padre para consagrar a Eucaristia para nós, para nos confessar. Todos esses sacramentos são ministrados pelo padre, pelo sacerdote. A importância do ministro ordenado, a importância de nós pedirmos sempre a Deus a graça de vocações para a igreja. A igreja precisa de vocações,
né? Santas vocações. Outro sacramento do serviço é o matrimônio. Porque quem aqui participa da pastoral familiar? Levanta a mão aí. Alguém já participou? Mas já serviu muito, já ajudou muito na pastoral. 10 anos condenando. Isso mesmo. Porque muita gente fala assim, eu arrumei alguém que eu amo demais, vou casar, eu quero ser feliz. Né, Anitta? Como eu sempre falo na pastoral. Que engano. Que engano. Quem vai casar que dia que vai acordar desse sono? Quem vai casar para ser feliz? Não casa não. Não é isso, né? Não é isso. Nós temos que casar, sabe para quê? Para contrair o matrimônio, para fazer o outro feliz. Para construir o outro, para curar as feridas do outro, para levar o outro para Deus, para converter a vida, o coração do esposo, da esposa, e de lá também vem para você. Eu mesmo mandei um santo para você faz por lá, pelo outro, pela outra, e de lá também vem a mesma coisa. É isso que Deus quer de um santo casamento, de um santo matrimônio. É um sacramento de serviço, porque nós casamos para servir um ao outro, para servir aos filhos que nós geramos, para servir à comunidade, ao mundo, gerando filhos bem educados. E no caso não é só com a família toda, né? Vem a tropa toda. O alcoólatra lá também você tem que casar. Vem todo mundo, o pacote vem pesado. O pacote é completo. Mas tem que pegar e carregar. Não é não? E vezes que carregar sozinho é antes. Não é? Eu carrego com Deus e Nossa Senhora e faço São João Batista para ajudar a carregar. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos aqui. Obrigado. Então aqui, só para fechar aqui, rapidinho. Sacramento da iniciação, batismo, eucaristia, crisma. Sacramento de cura, confissão, unção dos enfermos. Sacramentos de serviço, matrimônio e ordem. Amém? Bem entendido? Vamos lembrar bem? Pode sentar, obrigado. Viu? Pode deixar aqui em cima. Quero fechar então esse momento com vocês com um trecho do Catecismo da Igreja Católica, número 1127, que fala assim: celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam. Eles são eficazes porque neles é o próprio Cristo que opera. Olha que coisa bonita. Nos sacramentos é o próprio Cristo que opera. É Ele que batiza. É Ele que age nos sacramentos para comunicar a graça que aquele sacramento significa. É Cristo que celebra a Eucaristia na pessoa do Padre. É Cristo que batiza. É Cristo que derrama o Espírito Santo para confirmar a nossa vocação batismal. É Cristo que consagra os noivos. E, aliás, um detalhe sobre o sacramento do matrimônio. Ele é tão bonito, que não é celebrado pelo padre. Quem celebra o sacramento do matrimônio? Os noivos é que fazem. Os noivos é que celebram. O padre é testemunha junto com a comunidade. Sabia disso? É tão importante quando a gente toma a decisão de casar, porque nós vamos celebrar diante de Deus o sacramento do matrimônio. É os noivos que celebram. Muito bonito. Seguindo aqui. O pai atende sempre à oração da igreja do seu filho, a qual na eclipse de cada sacramento, na forma de cada sacramento, exprime a sua fé no poder do Espírito. Tal como o fogo transforma em si tudo quanto atinge, assim o Espírito Santo transforma em vida divina tudo quanto se submete ao seu poder. Amém? Entenderam isso? Não é bonito, Vicente? O catecismo é maravilhoso, né? Tal como o fogo transforma em si tudo quanto atinge. Se cair o fogo aqui agora, vira fogo tudo, vira brasa tudo. Não é assim? Assim o Espírito Santo transforma em vida divina tudo quanto se submete ao seu poder. Se nós nos submetermos ao poder do Espírito Santo, Ele vai operar em nós essa vida divina. Ô gente, para fechar aqui, é muito mais do que nós podemos ver. A vida é mais do que nós podemos enxergar. Muito mais. A gente se maravilha com as coisas que enxerga, né? Com a beleza. Olha que coisa maravilhosa essa paisagem aqui. Olha que coisa maravilhosa.
Que coisa maravilhosa estar com vocês, enxergar o rosto bonito, limpo de cada um, de cada uma. Mas a vida é muito mais que isso. Nós estamos aqui nessa terra com a missão de caminhar, peregrinar. Somos a igreja peregrina. Milita e luta para construir uma vida com Deus aqui e na eternidade. Começa aqui e conclui-se na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Damos